Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu quero começar dizendo o seguinte: não contentes com a redução de investimentos na área da saúde, da educação e também da segurança pública, o atual inquilino do Palácio do Planalto dificultou o BPC, que atende aos idosos e pessoas com deficiência. Limitou o aumento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação. Aumentou os juros para o crédito consignado aos aposentados. E, finalmente, quer taxar a movimentação de Pix e cartão de crédito que ultrapasse R$ 5.000 aos mais pobres. Parece que tudo isto ainda é pouco para que os militantes amantes de capim entendam que suas vidas, num curto espaço de tempo, estarão limitadas à ração de cachorro como prato principal. Ah, você não liga, não é? Você que conseguiu comprar seu iPhone 16 Pro Max em 200 prestações, mas mora num quartinho de fundo de quintal e agora fica sentado com a boca escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar, como dizia o Raulzito, não é mesmo? Mas já sei, é tudo culpa de Bolsonaro, não é mesmo? Afinal de contas, você é daqueles que sente nojinho da coisa certa e prefere o perfume da mentira, não é mesmo? Então, meu amigo, aguenta o tranco, pois vai ser forte. Pois é, meus amigos, brincadeira à parte. Eu fiz esse pequeno trecho para lembrar que é assim que os mais pobres são enganados, são levados a acreditar que o governo do amor pode propiciar a eles uma vida melhor. Não se dão conta que a vida está cara, os juros estão altíssimos, o dinheiro cada vez mais caro para os que precisam e o custo de vida aumentando diariamente. E claro, nessas condições, tendo seus salários congelados praticamente, é contar nos dedos os meses seguintes para perceber que todos estarão em grandes dificuldades. É assim que tem sido a vida das pessoas que preferem continuar acreditando aí que vivemos num governo do amor, num governo que mandou sua representante legal, a embaixadora brasileira em Caracas, a mais uma comitiva do PT para participar da eleição, da posse de Nicolás Maduro, que segundo aí o Ricardo Amorim, né, foi apenas um ato protocolar. Não nos falta mais vergonha a passar diante o mundo que vê nosso país como um chiqueiro, reduto de corrupção. Mas para quem acha pouco, quero lembrar aí que o deputado petista Reginaldo Lopes lançou uma proposta de lei para acabar com o dinheiro em papel moeda, acreditem se quiser, e exigindo transações financeiras apenas por meio digital. O projeto de lei 4068/20, que está lá na Câmara dos Deputados, determina a extinção do papel moeda no país, onde a circulação e o uso de notas com valor superior a R$ 50 ficarão proibidas até um ano após a aprovação da futura lei. Ou seja, passado um ano dessa lei ser aprovada, aí as notas de 50 desaparecerão. E as cédulas menores terão ainda uma utilidade por 10 anos, depois vão desaparecer também. Ou seja, o que eles querem é o dinheiro digital, que obviamente pode ter seus benefícios a nível de negociações, mas para os mais jovens que conseguem acompanhar a evolução, a transição desse mundo digital. Para as pessoas com mais idade, obviamente a dificuldade é muito grande. Sem contar que qualquer manipulação financeira, digitalmente falando, nos deixaria em tremendas dificuldades em descobrir o que aconteceu. Segundo aí o deputado petista, com essa medida, terroristas, sonegadores, lavadores de dinheiro, cartéis de drogas, assaltantes e corruptos estariam muito mais facilmente na mira do controle financeiro, avaliou ele. Pois é, disso ele deve entender muito bem, ele e seu partido, que conhece muito bem essa turma, não é isso? Mas nós, cidadãos, os comuns,
sabemos perfeitamente que o que eles querem é destruir a economia e a capacidade de reação da população diante de tantas atrocidades contra o povo. Lá atrás, no primeiro mandato do atual inquilino do Palácio do Planalto, trataram de recolher todas as armas possíveis da população. Afinal de contas, povo sem arma é um povo indefeso. E agora querem nos deixar sem condições financeiras para sobrevivermos. E com isto, nos rendermos aos benefícios esmolas do governo. Povo dependente é um povo obediente, obviamente. Enquanto isto, mudando um pouco de assunto, lá na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro insistiu em assumir mais uma vez a cadeira presidencial que não lhe pertence, pagando para ver o que virá de troco por parte dos Estados Unidos. Donald Trump, que assume no próximo dia 20, declarou hoje que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez são verdadeiros lutadores pela liberdade e que devem e serão protegidos, dando a entender que as ações serão tomadas contra a Venezuela. Disse ele, esses lutadores pela liberdade não devem sofrer nenhum dano e devem permanecer seguros e vivos, completou o Donald Trump. Eu quero lembrar aqui para vocês, para os que não lembram, evidentemente, uma historinha que vai dar a entender muito bem o que pode vir pela frente. Lá no Natal de 1989, o general panamenho Manuel Noriega tornou-se um alvo famoso da técnica chamada tortura do rock. Eu vou explicar aos senhores. O líder militar havia se escondido na embaixada do Vaticano, lá na cidade do Panamá, depois que o presidente americano George Bush teria invadido o país centro-americano para capturá-lo. Noriega era acusado pelos Estados Unidos de tráfico de drogas e de manipulação das eleições em 1989. A embaixada estava cercada por tropas americanas, mas ele se recusava a se entregar. O exército dos Estados Unidos decidiu então usar a guerra psicológica, erguendo uma parede de som e colocando-a para funcionar sem parar do lado de fora da embaixada. Uma frota de veículos militares com alto-falantes começou a tocar rock. Conclusão, em 3 dias, ele não aguentou a parada, porque no dia 3 de janeiro de 1990, o general... Em 3 dias não, desculpa, eu falei bobagem. O que eu quis dizer é o seguinte, que no dia 3 de janeiro de 1990, o general que se dizia amante de ópera concordou em se render. Ele já não aguentava mais. É mais ou menos assim que costumava acontecer naquela época. E hoje, seria igual? Seria parecido? Ou seria com o pé na porta para valer? Eu estou querendo entender que nos dias de hoje poderá ser com o pé na porta mesmo. Porque Donald Trump é um pouquinho diferente de George Bush, que falava grosso, era firme, era durão, mas sempre foi aquele tipo de presidente que preferia jogar com os seus. Ele preferia agir de acordo com o que a maioria pensava. Donald Trump não. Donald Trump, ele age de acordo com o que ele pensa e os outros é que devem acompanhá-lo. Tem sido assim até hoje. Muito bem. Enquanto aí pensamos nesse assunto, eu quero dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro pediu ontem, através do seu advogado, a autorização para o ministro Alexandre de Moraes para reaver seu passaporte e poder, com isso, participar da posse de Donald Trump no próximo dia 20. Só que até agora não houve nenhuma resposta do ministro. Eu estou falando até agora 17 horas do dia de hoje que estou gravando o vídeo. Claro que existe muita expectativa na resposta que será dada. E o ministro da Suprema Corte certamente está avaliando o peso e o contrapeso da decisão que tomará. Mas independente ao que decidir, já está declarada o primeiro embate entre ele e o novo presidente americano, que jogou esse convite a Jair Bolsonaro de forma pública justamente para colocar pressão no ministro da Suprema Corte brasileira. Afinal de contas, por que proibir alguém que não foi formalmente acusado de nada, até porque não cometeu crime algum,
Alguém que poderia ter fugido do Brasil se quisesse, e quando pôde e não o fez, de viajar agora aos Estados Unidos e participar de um evento oficial de Donald Trump. Certamente, o peso político no Brasil deve falar mais alto. E o ministro Alexandre, em minha opinião, deverá negar a devolução do passaporte. Afinal de contas, seria um ultraje, digamos assim, para a esquerda brasileira e para o atual inquilino do Palácio do Planalto. Ver o ex-presidente participando de um evento com interesse mundial, enquanto ele, atual mandatário do Brasil, nem sequer foi convidado diretamente. Como já foi, por exemplo, o Javier Milei, da Argentina, o Nayib Bukele, de El Salvador, e a Giorgia Meloni, da Itália, entre outros chefes de Estado. Então, para eles, verem Jair Bolsonaro entre todos os outros estadistas, significa dizer que Donald Trump considera, sim, Jair Bolsonaro um estadista brasileiro, enquanto o atual mandatário é alguém que está temporariamente ocupando um espaço no Palácio do Planalto. Vamos aguardar que ainda vem notícias sobre isso e nós vamos agora ficar acompanhando os próximos passos. Por quê? O Maduro assumiu, ignorou todos os pedidos, tá? Tem o exército ao seu lado. E ele sabe que até o dia 20, Donald Trump por si só não pode fazer nada, porque ele ainda não assumiu a cadeira. O governo ainda é de Joe Biden. Mas, a partir do dia 20, meus amigos, tenham certeza que a pipoca vai estourar e o balde vai ficar cheio. E nós estaremos aqui para acompanhar. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like. É de graça, não custa nada. É isso que faz os vídeos propagarem, são os likes, né? E convidem também seus amigos para conhecer o canal, se inscrevam. E quem puder colaborar com Terra Brasilis News, eu agradeço de coração. Por hora, desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.